segundo exercício é esse daqui, olha. O segundo exercício é esse. Ele pede o seno e cosseno de alfa e beta, né? Mas só que para isso a gente vai precisar da hipotenusa. Então vamos calcular a hipotenusa através de Pitágoras. Vamos chamar aqui a hipotenusa de A. Então A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 25 mais 36. Então, A ao quadrado é igual a 50, 60 e 1. Nossa, que número horroroso também, hein? Nossa, não dá nem para a gente extrair raiz quadrada aqui. Então, A vai ser igual a raiz de 61. Ok? Então vai ficar assim mesmo. Não é múltiplo de 2, não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 5, muito menos múltiplo de 7, é primo. Ótimo. Então vamos lá. Seno de beta. Beta está aqui. Seno cateto oposto sobre a hipotenusa. 5 sobre raiz de 61. Racionalizando, raiz de 61 sobre raiz de 61. 5 raiz de 61 sobre 61. Nossa, que número horroroso. Mas é isso aí mesmo. Cosseno de beta, o cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. 6 sobre raiz de 61. Racionalizando também, vai ficar igual a 6 raiz de 61 sobre 61. E a tangente de beta vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 sextos. Tudo bem, pessoal, olha. Como eles são ângulos complementares, alfa e beta, a gente nem vai precisar calcular na realidade. Então, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Cosseno de beta é 6 raiz de 61 sobre 61. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, 5 raiz de 61 sobre 61. E a tangente do ângulo alfa, na realidade é o inverso da tangente de beta, né? Porque se a tangente de beta é 5 sobre 6, a de alfa vai ser 6 sobre 5. E pronto. Definimos então os nossos primeiros exercícios. Beleza, pessoal? Valeu, até mais! Esse exercício aí diz assim: calcule, o triângulo isósceles tem perímetro de 32 centímetros e o cosseno de um dos ângulos congruentes é 0,6. Calcule a área do triângulo. Tudo bem, pessoal. Esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, né? São iguais, é o mesmo valor, né? E ele dá também o valor do perímetro. Então a gente tem esse lado é igual a esse lado aqui, né? E esse lado ele é diferente. Mas nós sabemos o seguinte, que y mais x é 32. Então nós podemos escrever assim, olha, y mais x é igual a 32. Ou seja, 2y mais 2x é igual a 32. São todos múltiplos de 2, eu posso dividir a equação inteira por 2.
se eu dividir tudo por 2, vai ficar y mais x igual a 16. Então, nós temos aqui a primeira relação que nós vamos tirar entre x e y. Porque para a gente calcular a área aí, nós vamos precisar do valor da base e nós vamos precisar também o valor da altura, tá? Muito bem, pessoal. A gente sabe que o cosseno de alfa, que é esse daqui, ele é 0,6. Quem é o cosseno? É x sobre y. Então, cosseno de alfa é igual a x sobre y. Essa aqui já é a altura, né? Que a gente determina vai determinar essa altura ou por Pitágoras ou pelo seno de alfa. Mas com esses dois aqui a gente já consegue determinar o valor de x e de y. Então x sobre y, que é o cosseno, é igual a 0,6. Ou x é igual a 0,6 de y. Então, y, claro, é um valor bem maior do que de x. E é 60% do valor de y. Tá ok. Vamos pegar esse valor aqui de x, vamos substituir nessa equação aqui para determinar o valor de y. Vai ficar assim, y mais x, só que x é 0,6, y 0,6 y é igual a 16. Então a gente usou um método aí de substituição para resolver esse sisteminha aí. Aqui é 1y mais 0,6y vai dar 1,6. Y é igual a 16. Ah, assim ficou fácil, professor. Tá muito fácil. Olha, y então vai ser igual a 16 dividido por 1,6. Os dois são iguais, vai dar 1, só que com um zero a mais. 10. Então, y é 10, o lado é igual a 10. E x vai ser igual a 60% de y. Então, x é igual a 0,6 de y. Portanto, x é igual a 0,6 de 10. X é igual a 6. Então, veja só, pessoal, a base, essa base do triângulo isósceles, ela é 6 mais 6, ela é 12. Agora, precisamos saber qual é a altura, tá? Vamos calcular por Pitágoras? Olha, por Pitágoras fica assim, h ao quadrado, que é a altura, ele é igual, como a hipotenusa y, é y ao quadrado menos x ao quadrado. Porque a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, um cateto é a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto. Sempre vai ser assim, né? Então, a altura ao quadrado, ela é igual a y, 10. 10 ao quadrado, 100, menos x, x é 6, 6 ao quadrado, 36. Portanto, a altura ao quadrado é 100 menos 36, vai dar 64. Oh, que belezinha! Vai dar um número exato, então, olha. A altura extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a altura é raiz de 64. Raiz de 64 é 8. Então, aqui, esse lado é 10, esse lado aqui é 6, esse daqui é 8 e aqui também é 6. Então, toda essa base aqui corresponde a 6 mais 6, 12. Então, a área desse triângulo será igual a 12, que a área é a base,
vezes a altura, que é 8, sobre 2. 6 vezes 8, 48. Seja qual for a unidade de medida, vai ser uma unidade de medida ao quadrado, né? U ao quadrado. Tranquilo, né, pessoal? Bem gostosinho de fazer isso. Esse exercício aí é bem tranquilinho também, né? Ele pede para calcular o cosseno do ângulo alfa. Nossa, é muito tranquilo mesmo, né? Logo de cara, só da gente olhar assim, a gente já poderia responder. Porque o seno de alfa é 1 sobre 2. E seno de alfa, que dá 1 sobre 2, ele é o seno de 30 graus. Então, o cosseno de alfa vai ser raiz de 3 sobre 2. É o cosseno de alfa. Cosseno de 30 graus. Todos os casos, vamos lá, vamos calcular. Faz de conta que a gente não sabe. Vamos calcular o valor aqui de C. Tá? O cosseno, para calcular o valor de C, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais C ao quadrado. Então C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, menos 1. Então, C ao quadrado é igual a 3. Portanto, extraindo raiz quadrada dos dois lados, o lado aqui será igual a raiz de 3. Nossa, que tranquilo, professor. Isso aí é muito fácil. E realmente é, né? O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o C, que é a raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Nossa! Muito tranquilo, muito fácil. Esse aí já não é assim tão simples, né? Calcular o valor de x aí nessa figura, né? Ele já não é tão direto como o exercício anterior. Nós precisamos calcular o valor de x aqui. Nós podemos fazer isso de várias formas diferentes, tá? A primeira forma que a gente vai fazer é assim, ó. Separo isso aqui em dois triângulos distintos, tá? Eu tenho esse lado maior aqui, esse triângulo maior, onde eu tenho um ângulo de 30 graus, x aqui. Eu posso chamar esse comprimento aqui, essa distância daqui até aqui, olha, eu posso chamar isso aqui de y, só para a gente fazer o nosso cálculo. E tem esse outro triângulo aqui, olha, que ele é um triângulo menor aqui, que tem uma relação com os 60 graus aqui. Essa medida daqui até aqui é 100. Daqui até aqui nós estamos chamando de y, a gente está atribuindo esse valor de y, a altura é x. Por que a gente colocou isso daqui? Porque existe uma relação frente aqui ao ângulo de 60 graus entre esse lado e esse lado, entre os dois catetos, que é a tangente. A tangente de 60 graus, ela é igual ao cateto oposto, x, sobre y, tá certo? E a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, nós temos uma relação entre esses dois lados aqui, que ela é sempre constante, uma vez que tem 60 graus aqui. X é igual a raiz de 3y. Muito bem. Essa relação nós já obtivemos aqui. Tem uma outra relação que vai ser a
relação entre esse comprimento aqui e também x, mas agora com o ângulo de 30 graus, nesse triângulo maior aqui. Então, nesse triângulo maior aqui, a tangente de 30 graus, ela deve ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente vai ser 100, que vem até aqui, mais y. 100 mais y. Ficou claro, então, pessoal? Desse triângulo aqui, nós tiramos uma relação entre x e y. Desse outro triângulo aqui, nós achamos uma relação entre x e 100 mais y. Tá? Que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Oh, desculpa, raiz de 3 sobre 3. Desculpa aí, pessoal. É a tangente, não é o cosseno. Raiz de 3 sobre 3. Então aqui, olha, nós também achamos uma relação, olha, x é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 100 mais y. Nota aqui, ó, eu tenho x é igual a isso e x é igual a isso. Se eu fizer uma igual ao outro, nós vamos encontrar o valor de y. Então vai ficar assim, olha. Raiz de 3y vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 100 mais y. Ora, o 3 vem para cá multiplicando e o raiz de 3 vem para cá dividindo. Então, o raiz de 3 vai ficar dividindo por raiz de 3. Então, eu posso cortar essa raiz de 3 com essa. E esse 3 vem para cá multiplicando o y, vai ficar 3y é igual a 100 mais y. Portanto, 3y menos y é igual a 100. 3y menos 1y vai ficar 2y. 2y igual a 100. Portanto, y é igual a 100 sobre 2, que é igual a 50. Então, esse valor aqui, olha, essa distância é 50. Então, o valor de x que nós estávamos procurando, o valor de x é igual a raiz de 3 vezes y, e y é 50. Vou escrever mais bonitinho aqui, ó, 50 raiz de 3. É essa a resposta que o exercício pede. Pessoal, tem uma outra forma da gente raciocinar esse exercício que é interessante também, vocês vão me acompanhar. Me acompanhe aqui, olha. Meia volta na circunferência, ela corresponde a 180 graus. Então, daqui até aqui nós temos 180 graus. Se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui é o suplemento dele. Ou seja, 180 menos 60. Esse ângulo aqui é 120 graus. Tá certo? Então, se esse ângulo aqui é de 120 graus, nota esse triângulo aqui, olha. Esse triângulo. Esse triângulo aqui, esse ângulo aqui vai ser de quanto? 120 mais 30, 150. Como a soma desses três ângulos é 180, o que falta para 180 é 30. Então, esse ângulo aqui, ele é 30 graus.
Olha, se esses dois ângulos são iguais, esse é um triângulo isósceles, que significa dois ângulos iguais, dois lados iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse. O que significa que aqui, olha, a hipotenusa desse triângulo aqui é igual a 100. Então, nós temos um triângulo assim, olha. 100 aqui. O ângulo aqui é de 60 graus. E aqui é x. Quem é que relaciona x com 100? Cateto oposto sobre a hipotenusa. É o seno. Então, seno de 60 graus é igual a x sobre 100. Mais x sobre 100, o seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Portanto, x é igual, puxar um pouquinho mais para lá, ó. X é igual a 100 vezes raiz de 3, 100 raiz de 3 sobre 2. 100 sobre 2, 50. 50 raiz de 3. Olha só, pessoal, outra forma da gente resolver esse mesmo exercício. Aí tudo depende de você estar numa prova, no vestibular, tal, e você, da forma como que você enxerga o exercício imediatamente. Às vezes você vai para um caminho ou vai para o outro, né? O que vai facilitar você na sua solução é fazer bastante exercícios ou que você tenha feito exercícios parecidos com aquele lá e que vai encaminhar o treinamento do seu cérebro para a melhor solução, vamos dizer assim. E a melhor solução, no caso da prova, é a mais rápida, né? Mas não existe a resolução certa ou errada, existe aquela que você faz, né? E isso daí está muito legal.